Oi, Raquel, boa tarde. Boa tarde a todos. A sessão foi suspensa. O que acontece agora? Foi concedido, então, o prazo de 5 dias consecutivos para as alegações finais da defesa, só que esse prazo só começa a valer depois que forem feitas as oitivas com André Santana, João Santana, Mônica Moura e o ex-ministro Guido Mantega. Então, só depois que essas oitivas acontecerem, não há um prazo ainda, não há prazo regimental e esse prazo ainda não foi definido. Então, só depois dessas oitivas é que esse prazo das alegações finais de 5 dias corridos, 5 dias consecutivos, começam a valer. Então, no final das contas, o julgamento vai ficar para maio, pelo menos para maio. Afinal de contas, o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, vai fazer algumas viagens também. Então, provavelmente, por conta desses feriados, não haverá sessão aqui no tribunal. A gente tem, por exemplo, as datas das viagens do ministro Gilmar Mendes. Do dia 6 a dia 9, ele vai estar numa conferência em Boston. Do dia 13 a 17, ele faz uma viagem particular. Do dia 18 a 20, ele tem um evento em Portugal e no dia 22 ele acompanha as eleições presidenciais francesas na França. Então, durante esse mês agora de abril, ele vai estar ausente do tribunal. Um dos motivos também das sessões não acontecerem agora no período de abril. Mas não é por conta dessas viagens do ministro Gilmar Mendes que o julgamento vai ter esse atraso. Vai ser por conta dessas oitivas do ex-ministro Guido Mantega e também dos envolvidos aí na Operação Lava Jato e dos investigados André Santana, João Santana, Mônica Moura e o ex-ministro Guido Mantega. Pois é, meninas, exatamente isso. E esse pedido da defesa da ex-presidente Dilma, do PT, já tinha sido feito em uma outra ocasião, antes do julgamento. E o ministro relator, que é o ministro Herman Benjamin, só tinha concedido 48 horas. Mas aqui hoje, durante esse julgamento que aconteceu agora há pouquinho aqui no Tribunal Superior Eleitoral, ele disse que ele ia se reposicionar, que ele era um juiz pragmático dentro da lei e que ele temia alguma discordância em plenário mais para frente que poderia atrasar o julgamento. Então, por conta disso, ele defendeu um prazo de 3 dias, além dos 2 que ele já tinha dado, para as defesas e deixou para o plenário decidir. E aí teve uma discussão, um debate sobre isso. Seriam 3 dias ou 5 dias a mais para as defesas. Por maioria, venceu a tese dos 5 dias, o que jogaria esse julgamento para a semana que vem. Mas, como disse o Murilo, e a gente vem contando aqui na Globo News, o ministro Gilmar Mendes, a partir da semana que vem, já está fora do país, está no exterior. Ou seja, a gente só vai saber quando esse julgamento pode ser retomado no final do mês. Provavelmente a expectativa das defesas já é que esse julgamento fique para maio e também num outro cenário, numa outra composição do tribunal, pelo menos no caso do ministro Henrique Neves, porque o ministro Henrique Neves, o mandato dele termina no próximo dia 16 e para a vaga dele vai o advogado jurista Admar Gonzaga, que foi nomeado ministro pelo presidente Temer na última sexta-feira. Essa nomeação, o Admar Gonzaga, ele foi o primeiro colocado da lista tríplice do Supremo enviada à presidência da República. Em maio, sai a ministra Luciana Lócio. No lugar dela deve vir o advogado Tarcísio Vieira, que é o segundo colocado nessa lista tríplice. Fato é que o novo julgamento, uma nova data para o julgamento, deve ter uma nova composição no tribunal. Agora, além desse novo prazo, a extensão do prazo para as defesas, que era exatamente o que queria o PT e o PMDB também, além de ter sido um pedido da defesa da ex-presidente Dilma, eles também vão ouvir o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, João Santana e Mônica Moura. No caso de Guido Mantega, ele vai ser ouvido nessa ação porque, de acordo com os depoimentos, os delatores da Odebrecht, o ministro Guido Mantega, que foi o ministro da Fazenda do governo petista, ele teria atuado diretamente na hora ali de fazer a arrecadação da campanha, a arrecadação financeira da campanha de 2014. O Marcelo Odebrecht, por exemplo, fala isso no depoimento que ele deu aqui para o tribunal, que ao lado de Edinho Silva, que era o então tesoureiro da campanha, cabia ao ministro Guido Mantega fazer essa arrecadação. Inclusive o Ministério Público Eleitoral, nas manifestações finais deles aqui para o tribunal, diz que ficou explícito ali, ficou claro que o ministro Guido Mantega atuou e sabia dos ilícitos para a campanha de 2014, incluindo o Caixa 2 para a campanha da ex-presidente Dilma. Então agora o ex-ministro Guido Mantega será ouvido também, não tem data ainda esse depoimento para acontecer, assim como não tem data os depoimentos de João Santana e Mônica Moura. No caso deles, os ex-marqueteiros do PT, eles são alvos da Lava Jato, chegaram a ser presos por conta da Lava Jato. E agora, tudo que o PT não queria neste momento são mais informações, na verdade, vindas
do casal, porque o João Santana, marqueteiro da campanha, ele era, além de marqueteiro, na verdade, muito mais do que um marqueteiro, era um dos principais conselheiros da presidente Dilma, então ele fazia parte ali do círculo bem próximo, bem pessoal, íntimo da presidente Dilma e pode contribuir de uma forma negativa para essa ação. Do lado do PMDB, a expectativa era toda essa, que o julgamento sim fosse suspenso e depois desse julgamento, depois das novas oitivas, depois do prazo das alegações finais, esse prazo que vai ser reaberto, eles ainda torcem por algum pedido de vista. Isso significa algum ministro aqui da Corte pedir mais tempo para analisar o caso. Fato é, meninas, eu queria ressaltar, os nossos comentaristas já falaram, mas teve uma frase interessante do ministro Herman Benjamin aqui, que é o relator da ação, falando que as eleições de 2014 vão ficar para a história como as mais longas das eleições, né, Murilo? Teve algumas frases aqui, os ministros tiveram algumas discordâncias aqui durante o debate, mas foi um clima mais ameno. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi o clima aqui. E a postura do ministro Herman Benjamin também, ele cravou e bateu na tecla, em duas teclas principais, enquanto ele falava diante do tribunal. O primeiro deles é de não procrastinar, né? Ele bateu muito nessa tecla, não vamos procrastinar. Ele, inclusive, no início da fala dele, ele fala o seguinte, que o processo já tramita há 2 anos e 6 meses e ele diz que deveria ter uma duração, um processo desse deveria ter uma duração razoável máxima de 1 ano. Então, esse é um dos pontos que ele crava aí nessa fala dele. Então, um fato que é não procrastinar. Inclusive, tem aquela fala, né, envolvendo Adão e Eva, né? Não vamos, então, ouvir Adão e Eva e a serpente. Então, esse é um dos pontos, não procrastinar. E um outro ponto aí que ele fala, que o ministro Herman Benjamin destaca, além desse de não procrastinar, é de não tomar decisões monocráticas. Ele queria o tempo todo, apesar de alguns ministros da corte falarem, o senhor, nesse ponto, o senhor poderia tomar uma decisão monocrática, ou seja, tomar uma decisão sozinho, e ele disse que não, ele queria ouvir a todo momento os outros ministros do tribunal. E ele começa a votação dele, né, a decisão dele, de não querer estender o prazo para 5 dias, porque ele diz que o prazo, né, que o processo já era muito longo. Ele destaca, né, ele destaca 5 argumentos principais, inclusive um desses argumentos ele diz que teria que abrir o voto, mas entre os 5 argumentos principais ele diz que a antecessora dele, que foi a ministra Maria Tereza, que começou esse processo aqui na Corte, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, ela já tinha definido o rito dessa ação. Então adotou-se o rito para o processo não ficar, por exemplo, para o processo não ficar em segredo de justiça, obedecer um rito determinado pela ministra Maria Tereza. E agora, por que eles queriam mudar esse prazo das alegações finais, contradizendo o que diz o rito determinado pela ministra? Então, esse é um dos pontos. Ele diz que, por exemplo, se a gente obedeceu o rito para não deixar em segredo de justiça, alegações finais é algo muito pequeno em relação ao fato do processo não estar em segredo de justiça, então por que haveria essa mudança? Mas ele disse que era pragmático, como ele sabia que caso algum ministro pedisse vista dessa decisão dele, isso alongaria o processo muito mais, então ele foi favorável a alongar, a estender esse prazo. E ele diz o seguinte, rito não é como uma estante processual, em que você vai lá e, esse ponto aqui do rito eu vou querer seguir, esse outro ponto eu não vou querer seguir. Então, ele destacou isso na fala dele. E ele também disse que não houve prejuízo nas alegações finais das partes. Ele disse que as partes tiveram o tempo necessário, tanto ele afirma que a defesa da ex-presidente Dilma Rousseff apresentou uma peça de 213 páginas, ou seja, uma peça bastante extensa. Então, segundo o ministro Herman Benjamin, eles puderam, né, as defesas puderam, de alguma forma, mostrar e declarar seu lado e tiveram espaço de fala nessa dia. Eu vou interromper o Murilo só para pegar um gancho aqui, uma carona no que ele disse, para explicar por que as defesas alegam que precisam de mais tempo. Porque na semana que o ministro Herman Benjamin concluiu o relatório dele e depois ele distribuiu isso para os colegas dele aqui na Corte, naquela semana chegaram aqui nessa ação no tribunal documentos compartilhados pelo juiz Sérgio Moro de Curitiba, documentos estes que foram pedidos exatamente pelo relator Herman Benjamin. E aí as defesas dizem que não tiveram tempo de olhar esses documentos. Por isso que naquele momento o PT pediu mais tempo para analisar estes documentos. Além disso, também chegaram relatórios com diligências da Polícia Federal aqui, que o PT disse que não conseguiu ver. E aí o ministro Herman Benjamin concedeu 48 horas, e aí por isso que as defesas agora pediram mais tempo e agora elas conseguiram que esse prazo fosse estendido, que acabou suspendendo o julgamento. Meninas. Obrigada por enquanto, então, Murilo e Andréia.